Olá, tudo bem? Meu nome é Mário Sérgio. Eu tenho estudado há muitos anos sobre a nova era e a sua influência diante da televisão. E você vai descobrir muitas coisas interessantes. Imagens que vocês já viram, mas não como nós mostraremos agora. Esta palestra já foi apresentada em muitas igrejas, mais de centenas delas. Assembleia de Deus, católicas, batistas, adventistas, presbiteriana, quadrangular e muitas outras. Também já foi apresentada em televisão, em rádio, em escolas públicas e particulares, faculdades, enfim. É um trabalho, além de religioso, social, e que tem beneficiado muitas famílias. Porque este é o objetivo desta palestra: beneficiar, restaurar as famílias. Porque hoje em dia, infelizmente, esta é uma das instituições que tem mais sido atacada pelo diabo, é a família. Não tenham dúvidas que vocês vão viajar nessa palestra e descobrir coisas que vocês vão ficar de boca aberta. Nessa palestra, nós abordaremos temas como filmes, novelas, desenhos animados, líderes da nova era, a simbologia, entre outras coisas. Você não tenha dúvida que você vai ver coisas que você nunca viu. Você não imagina o que nós encontramos, por exemplo, na abertura da novela O Clone. Esta imagem tem abalado, tem mexido com muita gente que são viciadas em novela. Esta palestra tem como objetivo também atingir as crianças, porque infelizmente hoje em dia muitas mães têm feito da televisão a babá de seus filhos. Para você ter uma ideia, o governo francês fez uma pesquisa. E o objetivo dessa pesquisa do governo francês era avaliar como as crianças estavam diante da televisão. E nessa pesquisa, o governo avaliou as crianças de muitos países, entre eles o Brasil. E no Brasil, de acordo com o governo francês, as crianças passam em média 4 horas em frente à televisão, enquanto na Alemanha este tempo é só de 1h30. Você também nessa palestra vai ver algumas coisas sobre filmes. Filmes que alguns são aparentemente inofensivos, como Gasparzinho ou Máscara, mas filmes estes que contêm mensagens satânicas. Eu sei que talvez você não vai concordar com tudo que eu disser, mas uma coisa é certa: esta palestra tem transformado muitas vidas e poderá transformar a sua também. Então, assista com atenção e medite em tudo o que for dito e mostrado, e você vai ver uma grande diferença poderá ocorrer em sua vida. Eu oro para que esta palestra beneficie a você e a sua família, como tem beneficiado muitas em várias partes do Brasil. Não tenha dúvidas que Deus está ao seu lado agora, e eu estarei orando por você. Que Deus te abençoe. Amém. Eu saúdo a igreja com a paz, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quantos estão felizes, digam amém. Amém. Foi fraco. Acho que nem todos estão felizes. Então eu vou mudar a pergunta. Quantos aqui amam a Jesus, diga glória a Deus. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Porque Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Mais de 6 anos que eu sonho e oro a Deus para que essa palestra fosse gravada em DVD, para que onde não pudesse chegar, esta mensagem chegasse. E louvado seja o nome do Senhor, porque nesta noite, neste momento, este sonho torna-se realidade. Deus é Pai, Ele não é padrasto. E quando Deus manda a bênção, Ele não manda pela metade. É neste Deus que eu creio. É neste Deus que você crê. É este Deus, é por causa deste Deus que nós estamos aqui nessa noite, para louvá-lo e agradecer o seu santo e maravilhoso nome. Quantos aqui têm televisão em casa? Levanta a mão. Muito bem. Eu estava vindo para a igreja na quarta-feira à noite. Eu não sei se vocês já perceberam, ali perto do ginásio, no fundo do ginásio, parece que é uma invasão ali no fundo do ginásio. Perceberam já? No fundo do ginásio. E ali tem alguns barracos construídos. Eu digo barracos porque são feitos de madeira. E aparenta-se ser pessoas humildes ou carentes. E eu fiquei espantado porque quando eu passei, eu vi 2 antenas parabólicas na porta. Eu cheguei na casa de um irmão um dia,
E ele não tinha fogão, o fogão era lenha. Eu falei, irmão, o senhor gosta de comida no fogão a lenha? Ele falou, gosto, irmão, mas isso aqui é uma necessidade, porque eu não tenho condições de comprar um fogão. Eu falei, poxa, irmão, é mesmo? Eu não tenho condições de comprar um fogão. Eu falei, que pena. Aí, quando eu passei para a cozinha do irmão, ou melhor, para o quintal, nós estávamos conversando e tal, e aí, da janela do quintal, que era o seu quarto, do quarto para o quintal, eu estava aberto e eu vi dentro do quarto do irmão uma televisão, 20 polegadas colorida. Eu falei, ué, irmão, o senhor falou que não tinha condições de comprar o fogão? Ele falou assim, irmão, fogão não tem condições, mas a gente leva, né? Televisão não tem como, irmão, tem que ter televisão. A verdade, irmãos, é que hoje em dia, televisão virou um utensílio quase que necessidade. E a televisão tem sido um instrumento tanto nas mãos de Deus, quanto nas mãos do inimigo. Irmãos, a televisão, ela distrai ou destrói? Distrai ou destrói? Quem acha que distrai, levanta a mão. Quem acha que distrai? Muito bem. Quem acha que destrói, levanta a mão. Quem acha que é os dois, levanta a mão. Parabéns, vocês venceram. Irmãos, o problema não é a televisão. O problema é o mau uso da televisão. Porque, infelizmente, alguns crentes não sabem mais usar o controle remoto e são controlados por ele. E nessa noite eu vou te mostrar algumas coisas que a televisão tem trazido ou mostrado que não convém que o cristão sente e assista. Para isso, abramos nossas Bíblias no livro de Filipenses, no capítulo 4, no verso 8. Filipenses, capítulo 4, verso 8. Filipenses, capítulo 4, verso 8, diz assim: quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. Em algumas traduções diz que isso ocupe a vossa mente, ou o vosso pensamento, ou o vosso coração. Deus está nos dizendo que em nossas mentes, as nossas mentes têm que estar cheias de coisas boas, puras, santas, honestas. Coisas que nos levem para perto de Deus. Na minha mente, na sua mente, tem um lugar que eu costumo chamar de quarto escuro. No quarto escuro ocorre uma grande batalha entre o bem e o mal, porque tudo que você viu e ouviu desde quando você nasceu está aí guardado. E aí dentro existem como se fossem duas naturezas. Chamamos uma de pecaminosa ou carnal e a outra de espiritual. E somos nós que alimentamos uma das duas ou as duas. De que forma? Quando a gente vem à casa de Deus louvar o nome do Senhor, estamos alimentando natureza espiritual. Quando lemos a palavra do Senhor, estamos alimentando natureza espiritual. Entretanto, irmãos, quando assistimos a um filme e este filme não condiz com a fé que professamos, estamos alimentando a natureza carnal ou pecaminosa. Quando assistimos a uma novela, estamos alimentando a natureza carnal ou pecaminosa. E o fato é que a que mais alimentarmos é esta que vai prevalecer. E infelizmente alguns crentes têm alimentado mais a pecaminosa do que a espiritual. Eu vou te dar um exemplo. Vem cá, irmãozinho. Tu. Vem aqui. Por gentileza. Vem aqui. Como é o teu nome? Como? Lucas. Olha para frente, Lucas. Olha para lá. Prestem bem atenção. Suponhamos que o Lucas é a natureza espiritual. Tá. E eu sou a natureza pecaminosa. Olha para mim, Lucas. De frente para mim. De frente. Assim. Aí. Agora imaginem, numa briga, irmãos, no tapa, num pontapé, na mão grande, como diz aí fora. Imaginem agora uma briga entre a natureza pecaminosa e o Lucas, a natureza espiritual. Quem ganha, irmãos? Eu ou ele?
Não estou ouvindo vocês. Quem ganha, eu ou ele? Eu? Ele? Eu ou ele, irmãos? Por que eu? É mais ou menos assim que ocorre na cabeça de alguns crentes. A natureza pecaminosa está tão grande, tão forte, que está prevalecendo e vencendo contra a natureza espiritual. Lucas, olha para mim, filho. Você assiste desenho animado? Fala que não. Amém. Vai sentar, filho. Deus te abençoe. Que Deus te abençoe, te guarde e te proteja em nome de Jesus. Muito bem. O tema dessa palestra é Nova Era e a TV que você vê. Nova Era é um sincretismo religioso que está no mundo inteiro, pregando doutrinas e ensinando doutrinas como o espiritismo, hinduísmo, budismo, ocultismo, politeísmo, narcisismo, arianismo, evolucionismo, cabala, umbanda, macumba, candomblé e outras coisas mais. Tudo isso faz parte de uma salada de heresias chamada Nova Era. E a Nova Era está em toda parte divulgando suas doutrinas. E eu queria falar de duas dessas doutrinas. A primeira, irmãos, é o narcisismo. A mitologia grega conta que no passado uma mulher queria muito ter um filho, só que não podia, ela era estéril. Então essa mulher, segundo a mitologia grega, ela foi ao Deus maior da mitologia e disse: Senhor, eu quero muito ter um filho, por favor, Zeus, me conceda o privilégio de ter um filho. E segundo a mitologia, Zeus disse àquela mulher: olha, você vai ter um filho, só que tem um porém. O seu filho vai ser de uma extrema beleza, vai ser uma das crianças mais lindas da terra. Só que o seu filho nunca poderá contemplar sua própria imagem, nunca poderá ver o próprio rosto, porque no dia que isso acontecer, ele vai morrer. E segundo a mitologia, aquela mulher engravidou e deu à luz a um menino. E esse menino cresceu ouvindo que nunca poderia ver o próprio rosto, porque no dia que isso acontecesse, ele morreria. Só que já adolescente, este rapaz estava caminhando por um bosque e teve sede. E neste momento, ele desceu um lago para beber água. Quando ele baixou no lago para beber água, o que aconteceu? Alguém sabe? Ele viu seu rosto refletido na água. E naquele momento, irmão, segundo a mitologia, aquele jovem achou-se muito bonito e apaixonou-se por si mesmo. E se amou de tal forma que não resistiu. E naquele mesmo momento, ele tombou e ali mesmo morreu. Dias depois, naquele lugar nasceu uma flor, e esta flor até hoje existe com o nome desse jovem. E o nome desse jovem era Narciso. E daí originou-se o narcisismo. Mas o que o narcisismo prega? O narcisismo prega que nós temos uma força interior, que nós somos como deuses, que nós tivermos pensamento positivo, muita meditação, nós podemos apagar luzes, entortar talheres. E alguns dizem que com muito pensamento positivo e meditação, nós podemos até levitar. Enquanto nós cristãos pregamos que a força vem de Deus de fora para dentro, eles pregam que a força vem de dentro para fora. E alguém pode dizer: mas Mário Sérgio, eu nunca vi ninguém pregando narcisismo, já viu? Eu vou te dar dois exemplos. Um deles é um cidadão, quando ele está em apuros, ele puxa a sua espada e diz: pelos poderes de Grayskull, que quer dizer caveira cinzenta. E depois ele diz: eu tenho a força, He-Man. Um outro cidadão, quando está em apuros também, ele enfia a mão no bolso e puxa uma lata. Dessa lata ele toma o conteúdo e fica indestrutível. Ninguém pode machucá-lo, ninguém pode derrotá-lo. Ele fica imortal. Alguém sabe de quem eu estou falando? Marinheiro Popeye. Irmãos, eu sei que espinafre é forte, mas não tanto. Este é um dos exemplos de narcisismo. Os desenhos animados hoje são os principais divulgadores do narcisismo e outras doutrinas. Mas também tem o evolucionismo. O evolucionismo prega que houve uma grande explosão. Alguém sabe o nome da explosão? Big Bang. Dessa explosão, os detritos cósmicos foram se ajuntando e formou uma massa compacta. A massa compacta, com o raio do sol, a parte que estava congelada derreteu e virou água. A água tem vida. Da água surgiu milhares e milhões de bactérias. Essas bactérias ficou milhões e milhões de anos na água. Saiu da água, criou cauda, subiu na árvore, desceu da árvore, perdeu a cauda. Eis aqui as bactérias, segundo os evolucionistas.
Os evolucionistas pregam e dizem que, na melhor das hipóteses, o homem é um macaco melhorado. Numa sala de aula, uma professora e seus alunos, ela disse: meus queridos alunos, Deus não existe. Deus é uma lenda. Aí levantou a mão Joãozinho: professora, Deus existe. A minha mãe me diz que Deus existe. Ela conversa com ele todo dia. Não, Joãozinho, não existe. Existe, professora. Ela disse: Joãozinho, vem aqui à frente que eu vou te provar agora que Deus não existe. Aí Joãozinho levantou e veio à frente. Aí ela começou a perguntar: Joãozinho, olha para esta mesa. Você consegue ver a mesa? Consigo, professora. A mesa existe, Joãozinho? Claro que existe, professora, eu estou vendo. Joãozinho, vem aqui fora. Olha para o sol. Você consegue ver o sol, Joãozinho? Consigo, professora. O sol existe? Claro que existe, eu estou vendo. Joãozinho, agora olha para o céu e me responda, Joãozinho, você consegue ver Deus? Ele disse: professora, o céu eu vejo, mas Deus não. Então a professora voltou para a classe e disse: meus queridos alunos, Deus não existe. E a maior prova disso é que Joãozinho não consegue vê-lo. Vá sentar, Joãozinho. Aí Joãozinho baixou a cabeça e foi sentar. Só que, aonde tem capitão, marinheiro não manda. Levantou a mão Zezinho: professora, deixa eu fazer as mesmas perguntas para o Joãozinho, para a senhora ver onde vai dar. Ela disse: vai em frente. Aí Zezinho levantou e disse: Joãozinho, vem aqui, não acabou ainda. E Zezinho começou a perguntar: Joãozinho, olha para a mesa, você consegue ver a mesa? Já disse que vejo. Ela existe? Claro que existe, eu estou vendo. Joãozinho, vem aqui fora, chamou o Zezinho. Olha para o sol. Você consegue ver o sol? Já disse que vejo o sol, Zezinho. Ele existe? Claro que existe, eu estou vendo. Agora, Joãozinho, disse Zezinho, vem aqui pertinho da professora. Olha bem para a professora, Joãozinho, e me responda: você consegue ver o cérebro da professora, Joãozinho? Aí Joãozinho pensou com sua cabeça, coitado, disse: olha, Zezinho, a professora eu vejo, mas o cérebro não. Então, Zezinho voltou para a classe e disse: meus queridos colegas, se nós fôssemos usar o mesmo método que a nossa querida e amada professora usou, nós podemos dizer, afirmar e até provar que a professora não tem cérebro, porque Zezinho não consegue ver. Meus queridos, não importa que o homem diga, não importa que o homem pregue, não importa que o homem ensine, Deus é o nosso Criador, louvado seja o nome do Senhor. A Nova Era tem muitos líderes no Brasil e no mundo, pessoas responsáveis em divulgar suas doutrinas, pessoas que têm a mídia em suas mãos, que têm a fama em suas mãos e fazem uso disso para divulgar as doutrinas da Nova Era. E eu queria falar de 2 desses líderes no Brasil. São muitos líderes, falaremos apenas de 2. O primeiro líder é Paulo Coelho. Quantos aqui conhecem ou já ouviram falar em Paulo Coelho? Levante sua mão. A maioria. Irmãos, se eu estiver errado, por favor, me corrijam. Paulo Coelho é escritor. Escreveu livros como As Valquírias, O Diário de um Mago, Monte 5, O Alquimista, A Brida, 11 Minutos e outros, muitos outros. Paulo Coelho, recentemente, algum tempo atrás, foi nomeado para a Academia Brasileira de Letras. Tornou-se imortal, segundo eles. Paulo Coelho também, ele é bruxo assumido. Ele mesmo diz que é bruxo. Ele diz que é o mago do bem. Ele diz que pode fazer ventar, que pode fazer chover, e segundo ele pode até ficar invisível. Paulo Coelho também é compositor. Ele escreveu algumas músicas. Irmãos, prestem bem atenção. Houve uma reunião e o diabo chamou Paulo Coelho e disse: olha, Paulo Coelho, o povo de Deus, que é o nosso alvo principal, não estão lendo os teus livros. Porque o povo de Deus, Paulo Coelho, na sua maioria, não gosta muito de ler, mas gosta de um sonzinho, de uma música. Então, Paulo Coelho, disse o inimigo, nós vamos pegar o povo de Deus não mais pelos olhos, e sim pelos ouvidos. E disse: toma essa música, grava essa música, que essa aqui o povo de Deus inteiro vai ouvir. Aí tiveram um problema, porque Paulo Coelho não sabe cantar.
Então o inimigo disse: vai na Bahia, lá tem um cidadão que é muito louco, ele usa drogas, ele é rebelde, ele é anarquista, ele é maluco. Maluco? Beleza. E então Paulo Coelho foi à Bahia, lá em Salvador, e encontrou-se com Raul Seixas. E disse: Raulzito, grava essa música, que esta aqui o povo de Deus inteiro vai ouvir. Percebam como o inimigo é astuto, como o inimigo é sutil, e como ele tem usado da sua sutileza e engano para tentar derrubar o povo de Deus. A música que Paulo Coelho entregou nas mãos de Raul Seixas tem o título: Eu nasci há 10.000 anos atrás. A primeira pergunta foi: quantos leram algum livro de Paulo Coelho? Apenas 13. A segunda pergunta é: quantos aqui alguma vez na vida já ouviu a música Eu nasci há 10.000 anos atrás? Levanta a sua mão. Mas aí alguém pode perguntar: mas Mário Sérgio, qual o problema nessa música? Eu já ouvi muitas vezes na voz de Raul Seixas, de Zé Ramalho e de outros cantores. Qual o problema? Analisemos os detalhes que a música traz. Raul Seixas começa cantando, dizendo que vinha andando por uma rua e, segundo ele, sentado em uma calçada tinha um velho. Ele diz que este velho pedia esmolas, tinha uma viola e cantava uma música que dizia mais ou menos assim: eu nasci há 10.000 anos atrás e não tem nada neste mundo que eu não saiba demais. Eu vi Cristo ser crucificado, eu vi o amor nascer e ser assassinado, eu vi a arca de Noé cruzando os mares, eu vi Salomão cantar seus salmos pelos ares, eu li os símbolos sagrados da Umbanda, eu me fiz criança para poder brincar ciranda, e enquanto todos reclamavam do frio, eu fiz a minha cama na varanda. Eu vi Moisés abrir o mar vermelho, eu vi Maomé cair na terra de joelhos, eu vi Pedro negar Cristo por 3 vezes, diante do espelho. E para terminar, a música diz: e para aquele que provar que eu estou mentindo, eu tiro o meu chapéu. Meus queridos, eu não sei a idade de Satanás, nem me interesso em saber, mas uma coisa é certa: esta música foi composta pelo próprio diabo. Uma outra evidência disto: essa música, Eu Nasci há 10.000 anos atrás, cantada não mais por Raul Seixas, e sim por Zé Ramalho, foi cair como uma luva na trilha sonora de uma novela chamada Um Anjo que Caiu do Céu. E nós sabemos muito bem, de acordo com a palavra de Deus, quem foi este tal anjo que caiu do céu. E daqui a pouquinho falaremos mais sobre novelas. E não só falaremos, como mostraremos, porque uma coisa é você ouvir e a outra coisa é você ver. Uma outra líder, esta é muito mais amada, muito mais venerada, e tem alguns irmãos e irmãs que não gostam quando eu falo sobre ela. E o nome dela é Maria das Graças Xuxa Meneghel. Eu estava dando uma palestra na Bahia e disse: segunda líder, Xuxa. A minha irmã levantou a mão e disse: eu sinto muito, irmã, mas Xuxa não. Eu disse: irmã, sinto muito eu. Xuxa, sim. Irmãos, a palavra de Deus nos diz que existem quantos caminhos? 3 caminhos? 3? Tem um atalho, sim ou não? Elias disse: até quando vocês cochearão entre 2 pensamentos? Se o Senhor é Deus, segui-o. Se é Baal, segui-o. E o próprio Cristo disse: olha, quem não é por mim, é contra mim, porque quem comigo não se ajunta, se espalha. Diante disso me respondam, quando Xuxa se dirige a Deus, como é que ela diz? O cara lá de cima. Irmãos, agora imaginem o grande Deus, o Senhor dos exércitos, o desejado de todas as nações, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz, o Criador do céu, da terra, do mar e das fontes das águas. Imaginem agora este Deus sendo chamado de o cara. Ah, meus queridos, o meu Deus, o teu Deus, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, o Deus de Elias, o Deus de Moisés, o nosso Deus não se aceita ser chamado de o cara, porque a sua própria palavra nos diz que só Ele, Deus, é digno de toda a honra, toda a glória e de toda a reverência. Louvado seja o nome do Senhor.
Há algum tempo atrás, Xuxa deu uma entrevista, dizendo que em seu quarto ela tinha visto um duende. Meses depois, lança seu filme Xuxa e os Duendes. Sucesso no Brasil inteiro. Irmãos, alguém que sabe o que é um duende? Irmãos, duendes são demônios. Quando Xuxa diz que viu um duende, na verdade ela viu um demônio. Quando você lê Xuxa e os Duendes, na verdade é Xuxa e os demônios. Se você não crê no que eu estou dizendo, chegando em sua casa, abra o seu dicionário e veja duendes ou gnomos, e você vai ler espírito guardador da floresta. Depois que eu disse isso em uma palestra, do lado de fora veio uma irmã, porque sempre vem uma irmã. Ela disse: Mário Sérgio, você falou que Xuxa disse que viu duendes? Falei, irmã. Ela perguntou: você viu? Eu falei: não, irmã, não vi ela falar isso. Mas, irmão, como é que você fala se você não viu? Eu falei: irmã, uma irmã nossa viu Xuxa dizer que viu duendes e me disse: não, irmão, é mentira. Eu falei: irmã, como é que a senhora sabe que é mentira? Ela falou: irmão, eu assisto Xuxa há anos e eu nunca vi dizer que Xuxa viu duendes. Eu vou te mostrar agora uma entrevista com Xuxa. Essa entrevista é do making of do DVD Xuxa e os Duendes. Ouçam bem o que Xuxa vai dizer nesta entrevista. Agora eu não faço filme mais nenhum, a não ser que seja para criança. E aí a Marlene começou a buscar uma coisa que fosse fantástica, assim, que pudesse usar a fantasia, uma coisa que a criança iria curtir, dando uma mensagem legal, que é o fato dos duendes, que dá uma mensagem boa de você entrar em equilíbrio com a natureza. Aí, algum tempo atrás, me perguntaram se eu tinha visto duendes. Eu fui falar que sim, que eu tinha visto, um duende no meu quarto. Todos os dias, de segunda a sexta, passa na Globo um programa chamado TV Xuxa. No programa TV Xuxa tem uma personagem que o nome dela é Bruxa Queca. A revista Veja escreveu sobre a Bruxa Queca, dizendo o seguinte, abre aspas: pais e educadores estão de cabelo em pé. Interpretada pela própria Xuxa Queca, adora dar conselhos. E eles são todos péssimos. A bruxa sugere aos seus espectadores que briguem com os irmãos, rasguem os livros e deixem de escovar os dentes, entre outras coisas. O problema está nas crianças mais novas. Elas não têm discernimento para saber que se trata de uma ironia. Fecha aspas. Ou seja, irmãos, a revista Veja, que não tem nenhum compromisso com Deus ou com o Evangelho, está pregando que o programa da Xuxa não é bom para os nossos filhos. A advertência é: mães e pais, vocês que permitirem que os seus filhos continuem dando, ou melhor, continuem assistindo o programa TV Xuxa, estarão dando lixo espiritual para os nossos filhos. Xuxa. Alguns já ouviram dizer que ela tem um pacto com o diabo. Eu não posso dizer que Xuxa tem um pacto com o inimigo, porque eu não tenho como te provar isso. Mas uma coisa é certa: o exemplo que Xuxa dá não é bom para os nossos filhos. Na época que Xuxa ficou grávida de Sacha, o então ministro da Saúde, José Serra, foi a público dizer que o que Xuxa estava fazendo não era uma coisa boa. Ela não estava dando um bom exemplo, porque Xuxa ficou grávida e fez questão de dizer que queria fazer uma produção independente, que queria uma filha, ou melhor, que não queria que o pai acompanhasse o crescimento da filha, não queria morar com o pai da sua filha. Nesta mesma época, segundo o próprio ministro da Saúde, José Serra, muitas adolescentes no Brasil inteiro engravidaram, seguindo o exemplo de Xuxa. A verdade, irmãos, que talvez você pense assim: mas como é que pode uma menina, uma jovem, seguir o exemplo de uma personagem, de uma atriz, enfim, de um artista? A verdade, irmãos, é que existe muita gente com a mente fraca por esse mundo afora. Muita gente mente fraca. Gente que vê na televisão e quer imitar, e quer fazer igual. Em Guarapari, no Espírito Santo, na praia estava um menino. E na areia esse menino desenhou um coração. E dentro do coração escreveu Xuxa e Rafael.
Aí ia passando um rapaz e viu aquilo e perguntou: quem é Rafael? Você? Ele disse: sou eu. E o rapaz perguntou: você gosta de Xuxa, Rafael? Ele disse: Xuxa é a minha vida, eu amo a Xuxa. E o rapaz perguntou: mas você é crente, Rafael? Ele disse: sou crente, eu sirvo a Deus, eu amo a Jesus. E o rapaz disse: espera aí, Rafael, você disse que ama a Xuxa, agora disse que ama Jesus? Quem você ama mais? E Rafael respondeu: é claro que é Xuxa. Mães e pais, cuidado, porque talvez se alguém fizer uma pergunta como essa ao seu filho, a resposta não seja a que você esteja imaginando. Porque muitas crianças hoje estão viciadas em Digimon, Pokémon, Dragon Ball Z, Beyblade, As Poderosas, Yu-Gi-Oh!, Bob Esponja, Cavaleiros do Zodíaco, Jack Chan, Sisto Pica-Pau Amarelo, Castelo Rá-Tim-Bum e outros, muitos outros. E alguns pais não têm conhecimento disso. E nesta noite eu vou te mostrar o que é desenho animado. Porque uma coisa é você ouvir e a outra coisa é você ver.